Estamos de volta com o debate entre os candidatos ao governo do estado do Maranhão. Neste bloco, os temas são livres. Os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. Vamos sortear o candidato que abrirá esta rodada. Flávio Dino. Eu gostaria de indagar a governadora Rosiana Sarney. A senhora está no terceiro mandato como governadora, já governou durante 10 anos. E agora está fazendo uma série de promessas quanto ao futuro, revolução da educação, na saúde, na habitação, políticas sociais que são necessárias. A minha pergunta para a senhora é por que a senhora não fez antes? Se a senhora teve 10 anos, foi porque não quis fazer? O que lhe impediu de fazer essas políticas que a senhora está se comprometendo a fazer? Bom, essa foi uma boa pergunta, Flávio. Eu gostei muito de você fazer essa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que há 10 anos atrás, quando eu estava no governo, há 14 anos atrás, nós não tínhamos o Lula como presidente. O Brasil não estava crescendo, não tinha esse desenvolvimento todo. O nosso orçamento era 100 milhões de reais. E com esses 100 milhões nós tínhamos de fazer tudo o que fosse possível. O orçamento todo, tanto o fundo quanto também o ICMS. Agora, quero lhe dizer que dentro do possível nós fizemos tudo. Nós implantamos aqui programas sociais de combate à pobreza. Naquela época, lembre-se, não tinha o Fundeb e nem tinha também programas sociais do Lula. Mas nós fizemos aqui, por exemplo, o Viva Luz, nós fizemos aqui o Viva Cidadão, nós fizemos aqui o Leite é Vida, fizemos vários programas sociais para combater a pobreza. Além do que, fizemos aqui uma coisa muito importante. Nós fizemos a maior reforma agrária do Brasil aqui. Quando eu assumi o governo, em 95, o Maranhão era o terceiro estado em conflitos agrários. Quando eu deixei o governo do estado do Maranhão, o Maranhão passou a ser o 26º, segundo a Comissão Pastoral da Terra. Bom, primeiro a candidata a governadora Rosiana Sarney reconhece que quem faz as coisas no Maranhão é o presidente Lula. E é o que nós temos hoje. O governo federal faz e a senhora bota a placa. E essa é a realidade. De fato, o presidente Lula tem feito muitas coisas boas que irão continuar no meu governo. Quando a senhora foi governadora, a senhora apoiava o presidente Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República de então. Então a senhora também tinha apoio federal. Na verdade, não é esta a causa. Em verdade, o problema é o modelo governamental, o modelo de desenvolvimento errado, que ao longo desses quase 50 anos, a senhora e seu grupo adotaram. Na verdade, a ideia dos grandes projetos, governar para os grandes. E essa ideia de governar para os grandes que levou a esse abandono que o senhor e a senhora conhecem. Falta água na sua casa, sobram esgotos na sua rua, a saúde não funciona, a educação maranhense é tida como uma das piores do Brasil por esse modelo errado que nós temos que mudar. E aí, realmente, o presidente Lula é um grande parceiro, tem feito tudo. Falta o governo do Estado fazer a sua parte. Não é verdade. Você sabe que o governo do Estado sempre fez a sua parte. Depois eu quero aqui dizer para você que eu não sou tão velha assim. 50 anos eu não tinha nem condições de fazer nada no Maranhão. Eu era muito criança. Vocês já querem me deixar muito velha. Mas eu quero dizer a você que, desde que assumi o governo do Estado do Maranhão, sempre me preocupei em melhorar a educação. Aqui nós fizemos 2 programas que foram exemplo para o Brasil, como a aceleração escolar e o avanço escolar. Nós melhoramos todos os indicadores na área de educação. E o Maranhão é um estado pobre? É um estado pobre. O Maranhão está situado na região mais pobre do país, que é o Nordeste brasileiro. Assim como o Brasil também é um estado pobre. Na época, o Fernando Henrique, ele não olhava como Lula olha hoje para o Nordeste. Eu fui sua aliada, fui sua aliada, mas ele não ajudou o Maranhão e eu posso dizer isso publicamente. Bom, primeiro nós temos uma discordância fundamental. O Maranhão é um estado muito rico, um estado bonito, forte. Na verdade, ele é mal dirigido e isso explica os péssimos indicadores sociais. Na verdade, a nossa população que não consegue ter a justiça que merece, a justiça social, as políticas públicas. Depois nós sabemos que nesse período que a senhora governou, quando eu me refiro, são 10 anos seus e 50 do seu grupo político, porque eu tenho certeza que a senhora não vai renegar o presidente José Sarney, que foi governador exatamente antes de eu nascer, mas a senhora sabe disso. Então o seu grupo político governa o nosso estado. Acho que houve um engano aqui.
Eu acho que ali já teria que ter terminado na Rosiana. Eu fiquei em dúvida também, como você entrou logo de cara, eu fiquei um pouco em dúvida, mas evidentemente terminou essa rodada na candidata Rosiana Sarney. Mas eu tenho direito, porque ele falou Por favor, então a senhora, vamos fazer o seguinte, só para não criar um problema, mais um minuto para a senhora. Eu quero dizer que você mesmo apoiou o candidato Jackson, que foi governador, assim como o Zé Reinaldo, você apoiou também, que foi também governador. Eu não estou entendendo mais o que você quer dizer. Porque também o Roberto, que é do lado do Dr. Jackson, o pai dele também foi governador do estado do Maranhão. Então não são 50 anos de mandato, mas são exatamente, quando eu estive no governo, eu lutei para desenvolver o Maranhão e ter a consciência tranquila que o Maranhão melhorou durante o período que eu estava no meu governo. A senhora faz a pergunta então para o próximo candidato, por favor. Pois não. Eu quero fazer a pergunta livre. 30 segundos. Para o candidato Marcos Silva. Marcos Silva, eu queria saber qual vai ser a sua política para o desenvolvimento econômico do nosso estado. Esta é uma pergunta muito interessante. Não é livre agora? Até porque essa pergunta ela é muito interessante, até porque o nosso estado é um estado que tem muitas riquezas naturais, é um estado que, sem dúvida alguma, com uma grande quantidade de água, de recursos minerais e uma força de trabalho, com muita vontade de trabalhar, ele precisa realmente ter um processo de desenvolvimento econômico. Historicamente, o nosso estado tem se vinculado aos grandes projetos. Primeiramente, na década de 60, já no final da década de 60, o então presidente José Sarney aplicou no Maranhão a lei da terra, trazendo grandes empresários de fora para tomar conta das nossas terras do Maranhão, expulsando o homem do campo. Essa foi uma forma de desenvolver o Maranhão equivocada, porque criou conflito no campo e violência urbana. A segunda questão passa pelo processo de liquidação de empresas, que foi feito exatamente pelo Fernando Henrique Cardoso e pela ex-governadora Rosiana Sarney, no processo de 95 até 2002, quando liquidaram toda a agricultura, liquidaram a Copema, privatizaram o Banco do Estado e privatizaram a Semar, fazendo com que a nossa economia reduzisse e o nosso povo ficasse no desemprego. Sem dúvida alguma, uma atitude muito perversa por parte do governo, porque é muito difícil a pessoa viver sem emprego. Bom, Marcos, eu quero dizer que você está equivocado. Essa lei, quem fez foi o governador Pedro Neiva de Santana. Agora eu quero dizer para você que desenvolvimento se faz construindo estradas, nós construímos estradas. É como, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, que está aí para desenvolver o nosso estado. Interligamos quase todos os municípios do Maranhão por asfalto. Nós viabilizamos, por exemplo, o polo agroindustrial de Balsas. E também fizemos, como eu já disse, a maior reforma agrária que o Maranhão já teve. Na época, nós criamos o Comunidade Viva, que deu um apoio fundamental para os pequenos agricultores. Deu apoio como? Dando sementes selecionadas, demos tratores, fizemos as casas, fizemos saneamento básico nessas áreas. Então nós nos preocupamos, não só com os pequenos, mas nós nos preocupamos em atrair investimento para o Maranhão, porque só através de investimento é que se cria emprego, e o nosso maior problema é emprego.